Salmos 123. Salmos 123. Nós estamos estudando, nós começamos no 120, né? E nesse estudo, né, cada quinta-feira um salmo desse, até o Salmo 134, que são o grupo de 15 salmos que formam o Cântico dos Degraus. Glória a Deus. Salmo 123. Todos acharam? Vamos ler. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, obrigado, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para meditar, meu Deus, na Tua palavra, para aprender de Ti, que é manso e humilde. Meu Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor venha, meu Deus, abrir a nossa mente para entender a Tua palavra, que a nossa alma, o nosso espírito venha receber e nunca mais se esquecer, meu Pai. Que hoje seja uma noite de confiarmos mais em Ti. Que hoje seja uma noite, meu Pai, de nós sairmos daqui, meu Deus, ainda mais confiantes em Ti, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Fala conosco através da Tua palavra, porque ela é santa, ela é poderosa para nos instruir, redarguir, para nos direcionar e para dar-nos, meu Deus, a direção correta, meu Deus, de por onde devemos trilhar. Abençoa as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, continue com as Bíblias abertas, mas adora ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Querido, nós estamos, como eu falei, meditando no Cântico dos Degraus, né? Porque um cântico, são cânticos que os judeus, eles tinham a liturgia de adorar o Senhor quando eles iam para Jerusalém. Esses salmos, eles eram entoados, alguns deles na Babilônia, outros no caminho da Babilônia para Jerusalém, que eles tinham que migrar para Jerusalém, para as festas estipuladas pelo Senhor, né? Alguns podiam ir, e outros desses salmos, eles também são depois de tudo isso, depois que o templo é reconstruído novamente, depois que eles já estão ali de volta no seu momento de adoração ao Senhor. Quem está entendendo? Como nós sabemos, né, alguns desses salmos, eles são antes do exílio da Babilônia, alguns são durante e alguns desses são depois do exílio da Babilônia. Esse em questão que nós lemos, ele é um salmo muito interessante, que ele não é tão simples de nós resolvermos essa questão, se ele é antes ou se ele é depois. Por exemplo, tem estudiosos que falam que esse salmo, o 123, ele é um salmo de antes do exílio da Babilônia. Por que isso? Porque ele é um salmo que ele fala de humilhação, de desprezo, de desdém. E o povo de Deus, os judeus, eles, os cristãos também, é um povo que passa por muita humilhação, né? É um povo perseguido, sim ou não? Eu estava uma vez estudando para pregar, e eu estudo de tudo que é jeito, eu escuto pregação, eu leio, eu pesquiso, eu corro atrás, e uma vez eu estava procurando mais informações a respeito de Daniel capítulo 12, e eu ouvi uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, e o pastor Eliseu Rodrigues, ele estava falando que ele foi
pregar, fazer algumas pregações na Europa, e ele ficou na casa de uma irmã. Na casa dessa irmã, alguém ligou a televisão e ele começou a olhar os jornais. E ele começou a mudar os jornais de um para outro, e todos os jornais era só para falar mal de Israel, era só para tramar alguma coisa contra Israel, porque até os dias de hoje o povo de Deus ele é um povo perseguido. Para vocês terem ideia, os estudiosos do senso de missiologia, que estuda as missões das religiões, fez um estudo, e nesse estudo descobriram que no século 21 morreu mais crente do que em todos os outros séculos juntos. Ou seja, muitas mortes de cristãos ultimamente, embora nós não estamos vendo, o povo de Deus ele continua sendo um povo muito perseguido. Amém? Deu para acompanhar? Então nós sabemos que o povo de Deus é um povo muito perseguido e que passa por muita humilhação. O salmo em que nós lemos, ele é um salmo que fala disso. Ele fala, do povo de Deus sofrendo humilhação. É o povo de Deus sofrendo humilhação. Isso acontece em várias partes da Bíblia. Os estudiosos, eles estudaram esse salmo, e alguns deles atribuem esse salmo à época do reinado do rei Ezequias. E qual foi a maior humilhação da época do reinado do rei Ezequias? Eu vou contar para vocês uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Essa é muito impressionante, porque a humilhação foi grande, mas a vitória ela foi ainda maior. Olha bem, no 10º reinado do rei Ezequias, o rei Ezequias ele foi um rei muito fiel a Deus, um rei que tinha temor de Deus. É tanto que a história do rei Ezequias tem um pouquinho dela em 3 livros da Bíblia, e isso é raro de acontecer com os outros 6. O rei Ezequias, ele no ano 701 a.C., o rei Ezequias, o povo de Deus em Jerusalém foi cercado. O rei da Síria, ele já tinha vencido todo Israel, em volta de Israel, e faltava só Judá, só faltava ele vencer Jerusalém. Só que naquele tempo a distância atrapalhava as coisas a acontecer de maneira rápida. Então o rei da Síria ele manda um comandante, e esse comandante ele vai até a porta de Jerusalém para desafiar o rei, desafiar o povo de Deus e desafiar o próprio Deus. Essa história é narrada em Isaías 36 e 37. Capítulo 36 e capítulo 37. Então, esse comandante, quando ele chega na frente de Jerusalém, ele conversa com o rei e com alguns magistrados ali, com alguns comandantes, e as palavras desse comandante do rei da Síria são palavras absurdas em arrogância. Ele chega para o rei Ezequias e começa a desdenhar tanto do poder militar de Israel, começa a desdenhar do povo judeu, que ele chamou o povo de um povo fraco, e começou a falar contra o próprio Deus dos judeus. Olha que coisa séria. Ele chega diante de Israel e começa a falar: o rei assírio não teve nenhum Deus para vencer ele até o dia de hoje. Então vocês não acreditem no rei, não acreditem no rei Ezequias, porque o rei Ezequias vai falar para vocês que o Deus de vocês pode livrar vocês, e ele não pode. Ouvindo essas palavras, irmãos, os comandantes de Israel chegaram e pediram para esse comandante do rei da Síria, e falou bem assim: você poderia falar em aramaico? Porque você falando desse jeito, o povo judeu consegue entender. Então o rei, o comandante da Síria, ele começa a falar em hebreu, só para desafiar. E ele começa a falar em alta voz: eu vou falar em hebraico.
E ele começa a falar em hebraico, começa a falar: não acreditem no rei Ezequias, porque o rei de vocês vão levar você à morte. Se vocês acreditarem neles, se vocês acreditarem no Deus de vocês, amanhã vocês estarão comendo as próprias fezes e estarão bebendo as próprias urinas de vocês. Não acreditem que o Deus de vocês pode livrar vocês, porque o rei da Síria já venceu todo mundo e não teve nenhum Deus para vencer ele. O Deus de vocês é um Deus pequeno. E ele começa a desafiar o povo, começa a desafiar a força do povo, começa a desafiar o rei, começa a desafiar o exército, e o povo fica em choque com as palavras daquele comandante. Então o rei, a postura do rei é uma postura assombrosa. O rei rasga as suas vestes, o rei Ezequias, e ele vai até o templo. E ele manda reunir os sacerdotes, reunir todo mundo ali no templo, e ele começa a orar a Deus, porque ele se vê diante de uma situação muito desesperadora. E nisso o comandante ele voltou, para as suas tropas. Enquanto o rei está orando, o rei também mandou chamar o profeta Isaías. E o rei, ele manda chamar o profeta Isaías e fala para o profeta Isaías para falar algo de Deus para ele. Ele queria saber o que Deus ia fazer. Então o profeta Isaías, ele manda uma mensagem de consolo, de que Deus iria livrar. Só que durante isso, o comandante da Síria, ele manda uma carta para o rei Ezequias. E nessa carta ele desafiava ainda mais o Deus Todo-Poderoso. Ele desafiava ainda mais o povo judeu, e ele desafiava ainda mais o rei Ezequias. Sabe o que o rei Ezequias fez? Ele pegou a carta, voltou para o templo e falou para Deus: Deus, ouve isso aqui, olha para isso aqui. Aí ele diz assim, que é uma frase muito assombrosa: o dia de hoje é um dia de angústia e de desprezo. Estamos para dar à luz, mas estamos sem força. Essa frase mexe comigo, porque quando Helena foi nascer, foi um parto muito difícil, E a gente, quando está ali no hospital, a gente ouve os gritos das mães, de quando está ali para dar luz, fazendo força, e a mãe começa a gritar para a médica: eu não tenho mais força, eu não tenho mais força, a minha criança não vai nascer. Isso é o tempo todo naquele hospital Exaú Max, e em outros no mundo todo, Coisa terrível é quando está ali para dar a luz, mas as forças vão embora. E é desse jeito que se encontrava o povo de Deus, acuado, sem poder fazer nada. Pois o Senhor, vamos lá em Isaías 37. Isaías 37, no versículo 14. Isaías 37, 14 diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou, dizendo ao Senhor: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os seus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram.
senão obra de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra conheçam que só tu és o Senhor. Olha a coração bonita. Olha o que ele está falando. Senhor, os deuses da terra tudo perdeu porque não é Deus, mas o Senhor é Deus. Agora mostra que o Senhor é Deus, para que todo mundo veja que o Senhor é um Deus poderoso. Gente, que oração poderosa. Que oração forte que ele faz. Você sabe o que é que acontece com essa oração depois? Antes disso, o Senhor já tinha falado que ele ia fazer. Queria pegar esse homem e ia colocar um freio na boca e um anzol no nariz. Lembra daquela música? Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Vocês já ouviram essa música? Ela é baseada nessa história. O Senhor fala que vai colocar um anzol no nariz e um freio na boca dele, ou seja, humilhação. E Deus fala que nenhuma flecha iria atacar o povo dele. Irmãos, naquela noite, ainda naquela noite, os assírios, eles vão para o seu acampamento. Quando eles estão no acampamento, de madrugada, o Senhor manda um anjo, um único anjo, e esse anjo, ele mata 185 mil assírios em uma única noite. Um único anjo mata 185 mil assírios. Não é 185 homens, é 185 mil. E nisso, o povo de Deus fica a salvo dos assírios. Essa mensagem que nós lemos no Salmo 123, vamos voltar para o Salmo 123, ela é um clamor de alguém que está clamando, como o rei Ezequias ele fez. Para ti que habita no céu, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atenta para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Isso aqui é muito interessante, porque é a mesma situação que o rei Ezequias ele se encontra. Alguns estudiosos atribuem esse salmo a outra situação, que é uma situação pós-exílio, que é depois do exílio da Babilônia. Depois é no período ali em que já está reconstruindo o templo. Porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, ele destrói o templo, destrói alguma parte das muralhas, e o povo de Deus ele fica sem esperança. Mas passados 70 anos que o povo é liberado para voltar para Jerusalém, o povo ele começa a reconstruir o templo e começa a reconstruir também os muros da cidade. Então, nesse contexto, é olhado também que o povo de Deus ele passa por muita humilhação. O que acontece? Durante a construção do muro, o povo de Deus se encontrava numa situação muito complicada. Primeiro, voltando da Babilônia, o povo não volta mais com tanto dinheiro, o povo não volta mais com tanta força, né? O povo não volta mais do mesmo jeito. O povo volta meio diferente, mas a fé do povo tem que ser ainda uma fé firme no Senhor. O povo volta apenas com uma determinação: vamos reconstruir a cidade, vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir também o templo. Tá dando para entender? Então, no meio dessa determinação, o povo encontra algumas dificuldades, que é 4 inimigos. Tinha inimigos do norte, inimigos do sul, inimigos do leste e inimigos do oeste. Esses inimigos, eles começam a desdenhar do povo. O que esse povo judeu vai fazer? O povo judeu começou a reconstruir o templo. Olha como é que está ficando, porque como eu falei semana passada, Jerusalém ela era uma fortaleza muito forte, era uma cidade fortificada, os muros, né, tinha um templo maravilhoso,
era uma cidade que geologicamente era uma fortaleza, só que agora está destruída. E os inimigos também tinham os amonitas, tinha filisteu, tinha inimigo para todo lado. E os judeus eram poucos, não era aquela multidão que saiu do deserto daquela vez, né? O rei Assírio, depois de um tempo, ele mata as 10 tribos e só fica Judá e Benjamim. Então agora o povo é um povo pequeno, era pouca gente em uma cidade muito grande. Está dando para entender a situação? Pouca gente para reconstruir a cidade, uma cidade grande, com muito problema para resolver e inimigo nos 4 cantos. Esses inimigos eles começam a desdenhar. Deixa eles construir o muro. Quando esse muro ficar pronto, quando subir uma raposa nesse muro, esse muro cai. Era isso que o povo falava. Só que aí a construção começou a ir para frente. O desdenho dele não desanimou o povo de Deus. Mas é algo que a gente sabe que o desdém muitas vezes ele nos afeta. O desdém muitas vezes ele nos afeta. Vou dar um exemplo da minha vida. E você pode lembrar de uma coisa da sua vida. Eu lembro que com 5 anos de idade, a tia Andréia, né, da salinha da UB6, ela começou a colocar a gente para abrir culto e para pregar. 5 anos não, eu tinha 8 ou 9 anos de idade. E aí chegou a minha vez de pregar, irmãos. Chegou a minha vez de pregar com 8 para 9 anos de idade. Aí minha mãe foi lá, comprou um terno todo bonitinho. E aí eu lembro que eu subi no púlpito. E aí na nossa igreja é assim, a liturgia do nosso culto, né, de 7 a 7h30 oração, oportunidade, 8 horas passa para o pregador. E aí o pregador ora, né, e começa a pregar. E aí geralmente é assim, se o pregador prega muito tempo, ele geralmente ora pouco para sobrar mais tempo para pregar e o culto acabar na hora certa. Se ele prega menos, ele ora mais e o culto é maravilhoso dos dois jeitos. Com mais oração é bênção, com mais palavra também é bênção, né? A gente tem essa liberdade na nossa igreja. Só que eu, com 8 anos de idade, eu não tinha uma oração prolongada. E a primeira vez pregando, também não ia ter uma mensagem prolongada. Muito pelo contrário, ia ter muita vergonha. Eu subi no altar com o meu terninho e eu fiz uma oração rapidinha e comecei a pregar um texto dificílimo que eu abri a Bíblia e falei, mãe, vai ser esse. E nem minha mãe entendia o texto para me explicar. Então eu abri a Bíblia e preguei um tempo bem longo de 5 minutos. 5 minutos. Sabe que hora terminou o culto? 8h15, porque a tia Andréia subiu para fazer uma oração pelo povo. Aí, irmãos, quando eu cheguei na porta da igreja, o meu irmão terrível, ele olha para mim e faz bem assim, ei, Estevão, na frente de todo mundo. Irmãos, eu nunca mais quis subir no altar de novo. Nunca mais. Eu estou falando de uma situação pequena e engraçada. Mas e as coisas sérias que a gente passa na vida de desprezo e humilhação, que faz a gente travar em várias áreas da nossa vida e a gente não consegue progredir. Às vezes até uma mãe está ensinando uma coisa para o filho, mas falou de um jeito em que ele travou e não quer mais progredir naquilo na vida, ou um pai, né? Ou uma professora da escola, né? Ou um colega que fez aquela coisa, mas aqui nós estamos diante de situações em que os inimigos estão afrontando a pessoa, a força da pessoa, o jeito da pessoa e o Deus da pessoa, afrontando a fé da pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram a fé de vocês afrontada. Muitas vezes, geralmente o povo não ataca muito a religião da gente nos dias de hoje, né? Tem muito preconceito religioso, mas geralmente você não vê ninguém afrontando o Deus da gente, mas o inimigo afronta a gente. Na hora da luta, na hora da provação, o inimigo ele quer tentar fazer a gente desconfiar do nosso Deus. Ele quer fazer a gente parar para pensar, será que Deus vai agir? Será que Deus vai fazer mesmo?
Será que Deus está vendo a minha vida? Será que Deus está olhando para mim? O inimigo, ele faz isso. Ele joga essa seta na gente. Ele tenta fazer isso. Por isso que o crente tem que estar sempre o quê? Meditando na palavra. A esperança, a confiança do crente tem que ser no Senhor. O povo de Deus está aqui, ó. Para ti que habitas no céu, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, levanta os meus olhos. Você já se viu diante de uma situação em que você não aguenta mais, você vai para o quintal e você levanta a mão para o céu e fala: meu Deus, tem misericórdia de mim? Eu sei que muito crente já fez isso. Eu já fiz. De estar em uma situação de a gente levantar a mão para o céu e falar: Deus, agora é só o Senhor para agir na minha vida e mais ninguém. A vida do crente é essa. É certeza que o crente vai passar por isso, sim ou não? Porque nós passamos por esses testes de prova, por essas tentações, por essas lutas. E aqui no versículo 2 tem um exemplo muito grande. Um exemplo que ele remete muito os dias de qualquer um nos dias de hoje. Que ele fala: eis que os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para a mão da sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Isso aqui é muito interessante. Quem trabalha em CLT, né, sabe que tem aquele dia aguardado, que é o dia do pagamento. É disso que está falando o texto aqui. Assim como os olhos do servo se atentam para a mão do Senhor, a pessoa está olhando, está esperando o quê? O pagamento. Nos dias de hoje é assim, né? Está esperando o pagamento. Tem várias formas de receber o dinheiro nos dias de hoje, mas está todo mundo visando o dia de receber o dinheiro para cumprir com as suas obrigações. E esse dia é um dia de muita expectativa da gente. É um dia que a gente está ansioso. O fulano falou que vai me pagar tal dia. Então já fica aquela expectativa: tal dia eu vou resolver isso, vou fazer isso e vou pagar fulano. É sim ou não? É isso que o salmista está falando. E desse jeitinho a gente fica com Deus, sim ou não? Do mesmo jeito que a gente está esperando o dia de receber o dinheiro para pagar nossas contas, a gente também está esperando o dia que o Senhor vai fazer aquilo que nós pedimos para Ele na nossa vida. O salmista está trazendo isso. E ele está mostrando aqui uma grande expectativa do dia que o Senhor vai agir. E aí é muito interessante, voltando a Neemias capítulo 4. Neemias, ele começa a reconstrução do muro. E ele está ali como governante da nação naquele tempo. E o povo está tendo muitas dificuldades. Porque agora não é só a humilhação, não é só o desprezo, não é só as piadas dos inimigos. Agora os inimigos, eles se juntaram, norte, sul, leste, oeste, para atacar o povo de Deus. Eles começam a desdenhar e começam agora a tramar um ataque, mas o Senhor avisa. O povo de Deus não fica desavisado. O povo de Deus, ele não fica desavisado. E Neemias, ele junta o povo. Ele fala: gente, agora não é só mais construção, agora é guerra. Metade de vocês vão trabalhar, a outra metade vai ficar de vigia. Nós vamos fazer turnos divididos. Uns vão vigiar de dia, outros vão vigiar de noite. Vai ter vigia nessa cidade, vai ter vigia comigo. Vocês agora vão trabalhar com uma mão e com a outra vocês vão segurar a espada, porque vocês não podem parar essa obra. O povo de Deus tem que ser determinado. E os inimigos, que era dos quatro cantos, eles começaram a tentar mudar a estratégia. Começaram a quê? Querer se infiltrar no meio do povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele não desanimou. Voltando ao Salmo 123, ele é atribuído a essas duas histórias, né? Porque são duas histórias onde o povo de Deus está enfrentando uma grande dificuldade e está passando por humilhação. A humilhação, ela é terrível na vida do crente. Tem humilhação que ela abate a pessoa.
Tem humilhação que basta uma palavra só usada de maneira errada para abater a pessoa. Sabe uma coisa que a gente não aceita e não suporta? Humilhação na igreja. A gente não aceita. E é difícil um cristão que nunca passou por isso. É como se fosse um padrão. Parece que a igreja geralmente ela humilha. Geralmente parece que a gente passa por essa prova de alguém da igreja nos humilhar, de passar por algo porque a humilhação ela também vem de onde a gente não espera. Quem já passou por isso? A humilhação muitas vezes ela vem de onde a gente não espera. E ela é a mais dolorosa, que é aquela humilhação que a gente não está esperando, que a gente não preveu. Não, se o ímpio lá na rua, o patrão chato, me humilhar, eu já entendo. É um desviado atribulado, normal. Agora o meu irmão da igreja me humilhar, ele não pode. E muita gente já bateu na fé porque não passou nessa prova. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja ela também é um lugar de fazer o exaltado se humilhar também. E o cristão, como eu já falei, ele não perde em nada. Se ele é humilhado, é bom que ele abaixa mais um pouco e depois Deus exalta ele. Se ele é humilhado, ele tem um Deus que vai pelejar por ele e ele vai ver o Senhor pelejar por ele. E Deus ele olha para as causas de humilhação e Deus tem muita raiva. Deus não suporta ver alguém humilhando o outro. Deus não suporta ver alguém sendo desprezado. Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. No reinado de Davi, isso não podia acontecer. No reinado de Davi, na melhor época dos judeus, isso não podia acontecer. Se um caso desse chegava para Davi, Davi resolvia a situação na hora. Mas sabe o que é na hora? Era na hora. Vou dar um exemplo. Davi pecou, adulterou, e Natã conhecia Davi. Deus fala para Natã, né, que Davi tinha pecado. Qual é o método de Natã de chegar para Davi? Davi, havia um certo homem pobre. Esse homem pobre só tinha uma ovelhinha, Davi. E aí veio um estrangeiro rico e pegou a única ovelhinha que esse homem tinha e matou esse homem pobre. O que Davi falou? Esse homem tem que morrer. Pode mandar matar. Aí Natã falou bem assim: mas esse homem é você, Davi. Davi caiu na própria justiça dele. Onde eu quero chegar com isso? Era um método de Davi. Era um método da lei do Senhor também. A lei de Israel. Olho por olho, dente por dente. Então, essas coisas, elas eram... É coisa injustificável um cristão humilhar o outro. Agora o ímpio tem essa tendência de humilhar. Eu estou passando por dias que eu estou trabalhando. Eu trabalho de Uber. Eu estou passando por dias não, acho que semanas, em que todo dia entra alguma mulher no meu carro e fala: moço, o que está acontecendo com os motoristas dos dias de hoje? Os motoristas estão numa ignorância com a gente fecha a porta do carro, eles já xingam a gente. Se a gente passa, se a gente vai dar um troco maior, eles xingam a gente. Sabe o que um motorista fez esses dias com uma mulher? Ela pegou, ela fez coisa errada também, que ela confiou demais. Ela colocou o filho dela no carro para o homem deixar o menino na escola. E isso não pode fazer, né? Ela colocou uma criança no carro de um desconhecido. Isso não pode fazer. Mas você sabe o que o Uber fez? Ele recebeu o pagamento adiantado. Ele foi, saiu com o carro, deu a volta no quarteirão, deixou o filho dela na porta do condomínio e foi embora. Um absurdo. Um absurdo. A gente está vivendo nos dias em que o povo não tem mais pena um do outro, piedade um do outro. O que tiver que fazer, faz e não está nem aí para as consequências. E é todo dia reclamação de motoristas. Todo dia. Então o povo, eles não têm pena de humilhar ninguém. Tem muita gente por aí que não tem pena de humilhar o próximo. Aqui, na situação do Salmo 123,
Esse salmista que está passando por uma situação difícil de desprezo e de humilhação, ele deposita a confiança dele. Nós vamos olhar para três coisas em que ele deposita a confiança dele. Primeiro, para ti que habitas no céu, levanto os meus olhos. Ele olha para o lugar de habitação do Senhor. Ele está mirando no Deus Todo-Poderoso, colocando a fé dele no Deus Todo-Poderoso e dizendo: é o Senhor que pode resolver essa situação. Olhar para o Deus Todo-Poderoso. Quem tem olhado para o Deus Todo-Poderoso? Vocês têm olhado para Ele, só Ele para resolver a nossa situação. Segundo, no versículo 2 e também no versículo 2: eis que como os olhos dos servos atenta para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora. Para que ele está olhando agora? Para as mãos de Deus, porque é ela que tem que agir. É as mãos de Deus que vai fazer alguma coisa por nós na hora da dificuldade, na hora da humilhação, na hora do desprezo, na hora que todo mundo está olhando para a gente e sorrindo da nossa capacidade, do nosso jeito, do que a gente faz. É nessa hora que nós dependemos da mão do Senhor. Nesse momento. Então ele olha para o Deus Todo-Poderoso, olha para as mãos do Senhor, e nós temos uma tendência muito grande de olhar para as mãos de Deus, não é verdade? De olhar para o que Deus pode fazer, mas nós também temos que buscar a face. Amém? Nós também temos que buscar a face. Vai vir uma oportunidade de eu falar isso depois, futuramente. Nós não podemos buscar somente a mão do Senhor, nós temos que buscar a face do Deus Todo-Poderoso. E a terceira coisa para a qual o salmista está buscando, ele está olhando, ainda no versículo 2 e também no versículo 3, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. Sabe o que é isso? Ele está olhando para a misericórdia e a graça de Deus. Isso aqui só Deus que tem, em abundância. Irmão, se você errar, quando você errar feio, sabe o que vai acontecer? Poucos vão olhar para você e estender a mão. A maioria vai ter raiva e vai falar: olha lá, bem feito. Vocês sabiam disso? Mas o único que tem misericórdia e piedade é o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem de sobra. A gente cai, Ele olha pra gente com amor, com misericórdia e faz a gente ficar de pé de novo. E o salmista aqui, ele sabe disso. Ele sabe que quem tem piedade é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele sim tem. Então aqui tem esses três pontos. E como está a situação do salmista? Pois estamos assaz, fartos de desprezo. Essa é a situação que está. Quem já sentiu desprezado sabe o que é isso. Versículo 4: a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo do soberbo. Tem gente que é arrogante. Tem gente que, para ele humilhar, ele tem palavras que a pessoa nem imagina que aquela pessoa é capaz de usar. Tem gente que para dar uma palavra de ânimo não tem não, mas para humilhar, para falar que o outro é isso, que é aquilo, que não presta, tem muita gente que é muito boa para fazer isso. Mas o Senhor, Ele é alguém que Ele olha com piedade. Olha a maravilha de Jesus. Jesus, quando Ele inicia o reino aqui na terra, para quem é que Ele vai? Ele vai para os pobres, para os fracos, para os humildes, para o povo mais, vamos dizer assim, para ralé da humanidade naquela época. E ele vai para aquele povo e começa a pregar as boas novas do Senhor. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Para aquele povo que está sofrendo, é com esse povo
que Jesus, ele começou. Eu vou cuidar de vocês primeiro. Vocês que é fraco, vocês que precisam de ajuda, vocês que é aleijado, cego, coxo, que precisa de ser curado, é para vocês que eu vim, é para os doentes que eu vim, não é para os são. Jesus, ele começa o ministério dele ajudando os necessitados e os mais humildes. E essa é a maravilha do Evangelho. Ela não despreza aquele que precisa. O Evangelho, ele não despreza o menor. Por isso que nós também não devemos agir dessa forma. Então a explicação desse salmo, ela está entre essas duas questões. Temos o tempo do reinado do rei Ezequias, que passou por uma grande humilhação, mas Deus deu a vitória. E temos a época da reconstrução do templo e a reconstrução dos muros, liderada pelo governador Neemias. E Neemias, ele é usado por Deus ali naquele momento também de desdém, de desprezo e de humilhação. E assim como o povo de Deus venceu durante esse processo, eu e você também, na hora do desprezo, na hora da humilhação, nós também vamos vencer, porque é no Senhor Deus Todo-Poderoso que nós confiamos e que nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança. Você pode adorar o Senhor por isso? Tem hora que nós olhamos para nós mesmos e nós mesmos se desprezamos. A gente olha para a gente no espelho e fala, só tem defeito, eu sou todo errado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Tem hora que nem a gente, não precisa nem do inimigo vir criticar a gente não, tem hora que a gente mesmo acaba colocando a gente para baixo. Mas o Senhor, ele deposita a confiança dele na nossa vida, e através dele a gente faz acontecer as coisas. Através da graça de Deus e da misericórdia, nós conseguimos alcançar o objetivo. Vocês conhecem a história de Moisés? Moisés é o maior homem, né, ali disputado com Davi no Antigo Testamento. Quando Deus manda Moisés falar com o faraó, o que Moisés fala? Deus, eu não sei falar, eu não dou conta. Moisés fala, Deus, manda outro. E eu sei que você já falou isso para Deus. Deus, manda outro no meu lugar, coloca outra pessoa, eu não dou conta. E aí quando vai ver, você já foi lá e fez, porque o Senhor é com você. E assim aconteceu com muitos na Bíblia. Quando o Senhor chamou Gideão, Gideão era fazendeiro, e coloca Gideão como o homem mais corajoso daquele tempo de Israel. Um homem que foi para a batalha apenas com 300 homens. Mas Gideão é fazendeiro. Gideão, ele não tinha confiança nele. É tanto que quando Deus chama ele, Gideão faz o quê? Começa a provar Deus. Ele começa a fazer prova com Deus para ver se é isso mesmo. Igual o pastor Kleber estava contando a história da irmã dele ontem, né? Deus falou que ia usar ela para cantar. Alguém falou com ela que ela não cantava direito e ela nunca mais cantou. Quem é que deposita a confiança em nós? Deus. Deus deposita a confiança em nós de que a gente é capaz através dele. E nós depositamos a nossa confiança no Senhor para fazer aquilo que ele mandar a gente fazer, porque através da nossa confiança dele, ele nos capacita para fazer o que tem que acontecer. Irmãos, Binha estava lendo um livro. Tem um autor que ele é muito conhecido, o autor desse livro. Esse livro já foi best-seller no mundo todo. E esse homem, ele começou a sua vida cristã, começou a ler e ele gostava de escrever. E um dia Deus falou para ele bem assim, você vai ser escritor. Eu queria lembrar o nome dele, mas não consigo. Mas é um dos preferidos que ela gosta de ler. Deus falou para ele, você vai ser escritor. Aí esse homem que gostava de escrever, ele escreveu um livro e ninguém leu. E quem leu falou que o livro era péssimo. Sabe o que aconteceu?
esse homem, ele pegou e escreveu um segundo livro. E esse segundo livro, a esposa dele falou: tá ruim. A esposa dele. Ele escreveu um terceiro livro. E aí nesse terceiro livro, ele começou a tentar achar produtores para imprimir esse livro, para vender o livro, que é uma coisa muito difícil. E a luta travada, não dava, não tinha jeito. Ele tentou todos os meios e não conseguiu. O que aconteceu? Ele escreveu o quarto livro. Mas o quarto livro parece que Deus pegou assim e soprou. Sabe quando sopra? Mas sopra para o mundo inteiro. Deus pegou o livro dele e foi como se Deus tivesse soprado o livro dele para o mundo todo ler. Virou best-seller. Agora pensa se ele tivesse desistido no primeiro. Pense se na hora da humilhação, do desprezo, de ser piada, ele falasse assim: não vou escrever. O livro dele já edificou milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. É traduzido no mundo todo. Mas pensa se ele desiste no primeiro livro. Pensa quantas vidas deixariam de ser alcançadas por conta do livro dele. Histórias como essas são grandes. Nós podíamos passar a noite aqui falando de pessoas que não desistiram e de pessoas que desistiram na primeira vez. Dizem que o cemitério é o lugar onde tem mais tesouro escondido, porque lá tem pessoas que nunca iniciaram seus projetos de vida. Está tudo lá enterrado, projetos e mais projetos que seriam bem sucedidos, mas não foi para frente porque a pessoa desacreditou. Às vezes porque passou uma humilhação, às vezes porque passou um desprezo. Às vezes uma palavra de um parente faz uma pessoa travar a vida inteira e não querer mais progredir. Então, essas questões elas são muito sérias. O Salmo 123, ele traz isso. É uma situação triste de um período em que o povo de Deus está passando por humilhação. Mas eu estou aqui para falar para você que mesmo no momento da humilhação, não desanima. Não desanima, porque o Senhor é contigo. Amém?